Seja muito bem-vindo para mais um Que Paty? Será meu negócio. Tô aqui hoje com duas pessoas, cara, que eu queria conversar há algum tempo com eles. Tem valores e princípios que eu acredito que a gente vai conversar aqui nesse episódio, mas vamos lá. Tudo bom, Darlan? Tudo bom, Dani? Tudo bem, Pode ser Dani, né? pode. Como é que vocês estão? Primeiro é um prazer, né? Agradecer a você pelo espaço. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa empresa. Graças a Deus estamos em paz e bem à vontade de estar aqui para conversar, ter esse bate-papo. Não tão à vontade. Cara, eu consegui. Ó, vou dizer pra Dani, eu tenho uma meta todo ano. Toda vez que eu conheço pessoas novas, eu coloco durante 12 meses eu coloco metas. Uma das minhas metas pra vocês está na escola de vocês, viu? Que eu chamo de escolinha. É fazer a Dani ser uma das pessoas mais comunicativas da Servir no Instagram, cara. Legal. Amém, vamos lá. Eu vou conseguir. Cara, eu chamei vocês porque eu já acompanhava há tempo o trabalho, né? Principalmente o Darlan, ele é muito desenrolado, vamos dizer assim. Na verdade, ele é muito comunicativo. E quando eu conheci pela primeira vez, eu acredito que foi pela primeira vez que eu conheci vocês. Na verdade, eu conheci mais ele, né? Me impressionou muita coisa, assim. Fazia tempo que eu não conhecia pessoas, vamos dizer assim, tão interessantes, que eu queria fazer parte do ciclo de amizade, tá? Um dos intuitos do podcast é a gente mostrar as empresas que a gente tem aqui. Ou que a gente tem aqui, ou empresas que investem aqui no nosso Ceará. E a Servir, cara, além do trabalho que ela presta, é feito por pessoas assim que. São quantas pessoas hoje no escritório? Lá, interno? Em torno de 20. Entende de mim? Cara, todo mundo, assim, naquele dia que a gente saiu de lá, as meninas saíram falando muito bem de vocês. Meu Deus, todo mundo é legal, é legal. E aí, mais uma vez, me vem o primeiro contato com o Darlan, vem da cultura de vocês, né? É muito parecido, assim, tem características do que vocês colocam em prática no dia a dia, né? Até nas escolhas, às vezes, eu gostei muito quando a Dani falou do fardamento, cara. Thiago, eu queria uma coisa mais assim, descontraída. E aí eu vejo que é uma cultura de negócio que é pouco disseminada aqui dentro do nosso Ceará, né? E com isso, cara, eu queria falar assim, como é que surgiu a ideia de criar a empresa para vocês? Cara, a Servir é uma empresa que ela primeiro nasceu no coração de Deus, né? Porque eu trabalhava numa empresa similar a Servir e a gente frequentava uma igreja aqui, a Videira. A gente ainda frequenta, mas a gente está um pouco na CN, um pouco na Videira. E nessa época a gente era só na Videira. E lá a gente conheceu uma pessoa, participamos de um grupo de casais e essa pessoa estava lá nesse grupo e ela queria montar um negócio. Eu queria também. Eu estava naquela época como funcionário de uma empresa, mas já tinha tido outros negócios, né? E aí a gente, em um determinado momento, eu recebi o convite de montar uma empresa, que essa pessoa queria sair do segmento que ela estava, montar uma empresa. E casou a minha vontade de voltar a ser empresário com a vontade dele de sair do segmento. E eu disse para ele que o que eu sabia fazer era empreender, trabalhar, e se ele quisesse trilhar esse caminho junto, eu estava à disposição. E a Servi nasceu lá dentro da Videira, dentro da Ambev, através de muitas histórias que eu posso contar aqui, né? E graças a Deus a gente agora tem 16 anos que está trabalhando e servindo aí através da empresa. Cara, é muito massa, né? Esse trabalhando e servindo é algo que é meio chiclete, né? Fica que gruda na cabeça. Mas sempre a empresa foi familiar? É, ou depois a Dani entrou? Como é que funciona? Primeiro começou eu e esse sócio, Sim. né? Ele passou em média no máximo um ano, e aí eu comprei a parte dele, ele decidiu voltar para o segmento dele, ele tipo, fez essa experiência, eu penso assim, né? E voltou para o segmento dele, que é música, e aí eu passei mais um ano no máximo ali sozinho na empresa,
E aí eu fiz o convite para a Daniele. Nessa época a Daniele atuava como fonoaudióloga, ela tem 2 formações. E nessa época ela só tinha uma, que era fonoaudióloga, e aí eu disse: meu amor, a empresa está me cobrando uma pessoa para me ajudar, as coisas aumentaram, graças a Deus a empresa está dando certo, e eu preciso de uma pessoa que eu possa confiar algumas situações da empresa, e eu acho que a pessoa ideal é você. E aí fiz o convite, ela aceitou, virou a minha sócia, além de minha esposa, minha amiga, né? Dani, como é que foi sair de fono? Na verdade, eu não lembro do convite exatamente. Uhum. Eu lembro que ele viajava muito. No começo da empresa, ele passava muito tempo fora. E aí ele precisava de pessoas aqui em Fortaleza que dessem esse suporte. Na verdade, nossa operação inicial não foi só em Fortaleza, a gente já começou em 3 estados. E eu tinha um bebezinho, né, que foi o nosso primeiro filho, o Luca. Luca. E eu dava o suporte para ele no período da tarde. Eu trabalhava pela manhã e à noite, à madrugada, e dava todo o suporte ao Luca. E no período da tarde eu comecei a ir para a empresa porque eu via a necessidade que ele tinha de ter uma pessoa que pudesse estar administrando. E aí nós tínhamos inicialmente uma pessoa familiar, né, meu irmão, trabalhou com a gente pouco mais de 1 ano, com ele, na verdade. E aí na saída do meu irmão, eu entrei. Eu ia dar um suporte, uma coisa ou outra que ele precisava, e aí depois eu entrei e fui ficando. Fui saindo da fono e ainda assim eu atendia alguns clientes na fono, e aí eu dizia: "Ó, pela manhã não conte comigo, à tarde e à noite eu sou toda da servir", mas e aí fui saindo do turno da noite, eu trabalhava no turno C, entrava 22h09, trabalhava em Maracanaú, e fui saindo do turno da noite, fui me dedicando mais à empresa durante a tarde, e aí depois fui ficando o dia inteiro. À medida que o Luca foi crescendo, a necessidade de estar com ele o tempo todo foi diminuindo, e aí eu fui e fiz parte, comecei a fazer parte de Foi verdade. muita loucura mudar de carreira, assim? Eu acho que foi uma transição tranquila, foi bem natural, não foi uma coisa assim. Hoje mesmo, na empresa, pela manhã, a gente está no período de implantação de um outro contrato, e aí falaram, a clínica de audiometria só funciona até às 11h30 da manhã. E aí eu rapidamente olhei para ela e falei: "O problema é só a audiometria?" Porque para mim é muito tranquilo Sim. atuar na fono, no direito, na administração da empresa. Então, eu não digo que eu fiz essa transição, eu ainda estou aqui, sabe, toda vida que precisa da Daniele na parte de segurança do trabalho, eu corro lá, eu faço os exames se necessário, e vou tentando administrar cada espaço. Se a empresa precisar, eu corro para lá também, não tem problema nenhum. Cara, Darlan, e tu, assim, a empresa já tá há 16 anos, né? Quais foram os maiores desafios, assim, pra ti no começo? Cara, a gente teve diversos desafios, né? Empreender no nosso país é um desafio, né? E assim, como o nosso produto são pessoas, né? A gente trabalha com pessoas diretamente, nosso principal capital é mão de obra, e trabalhar com pessoas não é fácil, né? E eu precisei buscar encontrar aí um equilíbrio, né, em negócio e gestão de pessoas. E aí eu fui buscar conhecimento, fazer cursos, e eu acho que o maior desafio é esse, é entender as pessoas e extrair delas o melhor que elas têm. Eu era programador, então pra mim era eu e a máquina, não tinha muito que trabalhar com as pessoas. Quando eu escolhi trabalhar com pessoas, cara, eu vi que é tipo assim, é uma skill obrigatória na vida da gente, né? A gente se torna mais humano. Isso é uma verdade. Eu acho que como pessoa eu evoluí, eu cresci, eu aprendi mais a lidar com as diferenças, sabe? Hoje eu consigo bem mais do que o que eu fazia antes com relação a essas diferenças, entender os porquês, como, para quê, né?
que as pessoas pensam, agem, falam. Era isso que tu queria quando tu era pequeno? Cara, vou ser empresário. Cara, quando eu era pequeno, e assim, eu acho que Deus sempre cuidou muito de mim, me abençoou muito, eu tinha certeza que eu ia buscar ser melhor do que os meus pais. Certo. Pais, Vocês trabalhavam com o quê? meu pai trabalhou, que eu recordo, assim, que marcou para mim, meu pai trabalhou durante muito tempo numa construtora, e aí depois ele foi caminhoneiro. Saiu da construtora e foi trabalhar com caminhão, né? E minha mãe sempre foi uma pessoa para toda hora. Ela trabalhou como dona de casa, depois trabalhou com meu pai, dando suporte a ele nas obras que ele pegava fora da construtora. E depois ela foi trabalhar com venda de roupas, né? Ela Certo. trabalhou muito tempo vendendo roupa pro pessoal de banda de forró. Tá, legal. Hoje ela fica em casa, né? Legal. E tu, Dani, queria fazer o quê? Fono. Não. Eu não tinha assim, criança você imagina um monte de besteira, né. Eu não tinha uma carreira que eu sonhava em ser. Não fui pra fono porque eu queria alguma coisa da área da saúde, e era um curso novo, então eu queria conhecer. Eu não posso reclamar da fono, de fato, assim, o começo da nossa vida juntos, a fono ela foi o nosso suporte financeiro. Muita gente reclama da questão do piso salarial, de outras questões, mas eu fui abençoada realmente. Assim que eu saí da faculdade, eu consegui um emprego e desse emprego eu fui para outro. E eu acho que eu mesma me vendia, né? Eu fui conseguindo alguns clientes sozinha. Era, fui a algumas marcas grandes e eu ia, fazia os exames e voltava e fazia o acompanhamento, mas não tinha assim, eu não tinha um sonho. Eu acho que a vida foi tão, não estou encontrando a palavra, foi tão dura com a gente na minha adolescência, que eu acho que até o meu sonho se você me perguntar hoje: "Daniele, qual é o sonho que você tinha quando eu era pequena?", Não sei, né? eu não lembro. Se eu tinha, eu não lembro. Não tinha assim: eu quero uma carreira", e eu não lembro de ter sido orientada para escolher alguma carreira. Eu não lembro dessa orientação. Pode ser que meus pais tenham feito, mas eu não lembro. Cara, tu falou um negócio que aí me veio um gatilho na cabeça aqui. Teve um dia que eu tava lá na empresa de vocês e a gente tava conversando sobre ambiente limpo, né? Sim. E aí, a partir daí eu comecei a prestar atenção. Tu acredita? É, se eu queria entender mais de um negócio hoje, quando ele não se mantém limpo, assim. Vocês acreditam que isso afeta na cultura da empresa? Por quê? Por que que eu tô falando isso? O Odarlan, ele coloca umas plaquinhas, né? Nível de risco, se eu não me engano, né? Enfim, eu acredito que é legal até tu falar também. Mas eu comecei a notar isso. Eu cheguei, eu tava na Casa Cor, eu entrei no ambiente, a gente tava conversando de essência antes da gente começar o podcast. Cara, foi um cheiro tão cheiroso, que eu juro por Deus, eu, primeira coisa que eu olhei assim, cara, que ambiente limpo. Aí a menina falou, não, é essência. Eu não tinha imaginado. Aí a gente começou a visitar os ambientes e eu comecei a prestar atenção na empresa que prestava serviço. E aí, a Servi hoje, a maior essência dela é cuidar desses ambientes limpos. O que é para vocês hoje essa parte de limpeza nos negócios? Cara, assim, eu aprendi que ambiente limpo não é o que se limpa muito, é o que se suja pouco. Esse é um princípio básico Legal, de ambiente limpo, É a cara dele tá? falar isso. legal, legal. E para mim, qualquer ambiente limpo, ele retém as pessoas, tá? Se você observar, onde você se sente mais à vontade, numa loja, numa rua de lojas ou dentro de um shopping, que não deixa de ser uma rua de lojas? Dentro do shopping. Dentro do shopping, o ambiente atrai as pessoas, né? E eu costumo dizer que
a limpeza, apesar de algumas pessoas não dar a devida importância, ela tem, assim, uma importância imensurável dentro de qualquer negócio. Porque hoje, uma das dificuldades maiores é você reter pessoas. É verdade. E as pessoas gostam de limpeza, de ambiente agradável, limpo, leve. E a limpeza proporciona isso, né? Então, para mim, hoje a limpeza tem uma importância em qualquer ambiente, seja casa, negócio, lazer. É. A limpeza é muito importante. Quando a gente atrela a tecnologia, eu vejo poucas pessoas inovando, né, nesse nicho de vocês. Esteve lá na CN que eu vi aquele, como é o nome daquela máquina? Aquela Uma máquina, máquina de limpeza em altura, né? isso, né? Faz tempo que vocês estão com aquilo? Cara, já tem uns 2 anos, mais ou menos, que a gente está com aquela máquina. Eu acredito muito em tecnologia, em investimento, né? E as pessoas estão recebendo muita informação, nós estamos recebendo muita Demais, né? informação, né? Então, assim, a cada dia que passa, as pessoas vão entender que existe ferramentas e formas de trabalhar com mais segurança, com mais eficiência, com mais eficácia e que vão entregar mais resultado. E por que não usar isso, né? Às vezes a gente tem muita resistência do novo, né? Mas quando a gente experimenta o novo, que a tecnologia nos dá muito isso, né? Sim. Experimentar o novo, a gente vê que a gente precisa dela. A tecnologia é muito importante para os negócios. Tu acredita que isso hoje é uma estratégia de crescimento para ti hoje? Total. Eu não consigo enxergar hoje você gerir pessoas, principalmente no nosso segmento, em vários estados, com muitas plantas para a gente gerir, sem ter tecnologia. A gente está investindo muito, né, em tecnologia, a gente está fazendo um aplicativo próprio Isso. para que a gente possa gerir as pessoas, né, de uma forma mais eficiente e que a gente possa moldar esse aplicativo, personalizar para os nossos clientes, né? Eu costumo dizer lá na empresa, quem trabalha com terceirização faz uma faculdade de várias culturas. Sim. Hoje a gente trabalha com indústria, com comércio, com laboratório, com supermercado, com escola, tudo. Então, você aprende a cultura de vários negócios e vários segmentos, né? E seria impossível a gente conseguir treinar, capacitar e acompanhar essas pessoas se a gente não tivesse. Poderia até acontecer, mas um custo elevadíssimo. E o mercado hoje não respeita custo alto, né? É. Ele Eu, cobra muito a questão do custo versus resultado. no que as empresas erram mais hoje relacionado à limpeza? Tô perguntando isso porque eu tenho muita dúvida. Sim, eu conheço limpeza eu conheço. Mas eu não conheço onde erram. A nossa cultura é muito de estender a limpeza doméstica para o ambiente de trabalho. E são duas coisas totalmente distintas, né? O ambiente de trabalho, ele produz sujidade totalmente diferente das sujidades residenciais. É. E exige mais, o ambiente de trabalho exige muito mais da limpeza do que do ambiente doméstico. Mas, como eu disse, é muito da nossa essência cultural de estender essa limpeza doméstica para um ambiente de trabalho. E esse é um ponto primordial para as empresas que trabalham com limpeza, entender esse ponto. Tu falou uma coisa aí que às vezes passa despercebido. A tua casa às vezes tá mais limpa do que teu escritório, né? E isso, cara, Porque são ambientes diferentes, tipos de sujidade diferentes. A primeira coisa que a gente precisa entender para fazer uma limpeza eficiente, porque uma coisa é ambiente visualmente limpo, outra coisa é um ambiente realmente limpo. Porque um ambiente, para estar realmente limpo, ele precisa estar descontaminado, ele precisa estar tratado com os produtos adequados, né? Então, existe a questão do meio ambiente que a gente precisa respeitar,
Existe a questão humana que a gente precisa respeitar, que é isso aí, a gente vai falar de insalubridade, o que pode ser agressivo para o ser humano que vai tratar com os produtos. Então, tem várias variáveis que a gente precisa entender para poder fazer que uma limpeza funcione da forma real. Quando tu fala de descontaminação, o que é que contamina, assim, além do lixo, né? Eu sei que na pandemia a gente teve muito sanitização, né? Isso. Seria uma dessas maneiras. Ainda é feito hoje? Sanitização é exatamente descontaminar. Ainda é feito hoje. A pandemia trouxe um peso muito grande para nossas vidas, né? Principalmente emocionais, mas a pandemia trouxe muitos gatilhos positivos, né? Hoje a gente cuida muito mais da limpeza do que antes pandemia, né? Pós-pandemia a gente entendeu um pouco mais da importância do ambiente sanitizado, limpo realmente, né? E tem muita diferença de ambiente tratado da forma correta do que um ambiente tratado de qualquer forma. Vocês gostam de trabalhar com terceirização? Cara, hoje eu gosto de trabalhar com o que a gente faz porque eu vejo o nível de importância, a essência da empresa está no nome, que é servir, né? Eu vejo o quanto é importante o trabalho que a gente faz para a nossa comunidade local e para o ambiente de trabalho, para a atividade fim. A gente trabalha muito com empresa do segmento de alimentos. Sim. Então, eu saber que a gente está entregando um trabalho de forma correta, assertiva, e o produto daquela empresa vai chegar nas casas, nas residências de forma mais segura, para a gente faz sentido demais a servir e existir. E é um bom slogan, né? Na verdade, o nome da empresa já se vende, né? Foi assim um negócio Foi a escolha. bem acertado o nome. A dinâmica familiar dentro do negócio de vocês é grande ou não? Lá dentro vocês, Daniel, Darlan. É um desafio, mas eu acho um desafio Saudável. interessante, bom, porque a gente, além de passar muito tempo junto, eu gosto disso, de estar perto da minha esposa, e a gente aprende muito. Eu aprendo muito com a Daniela, né? E consegue superar mais as coisas, né? A gente fica mais forte. Isso é uma coisa que eu já vi vocês falar, a gente aprende muito. Qual conselho vocês dão para as empresas que são familiares, assim? Quais são os principais pontos a levar em consideração e os que não levam em consideração dentro do negócio? Você quer falar ou quer que eu fale? Fala, por favor, fale, eu complemento. Cara, o massa é o massa, é o massa. Cara, assim, tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é: não contrate a pessoa que você tem dificuldade para demitir, né? Exatamente. Ambiente familiar, ele já é mais um ambiente corporativo, né? Claro. Familiar, ele é mais desafiador, porque ele não tem ali só o sentimento de negócio, né? Tem todo uma outra estrutura, né? Que carrega um peso muito grande. Estrutura emocional, né? Isso. E se a gente não cuidar bem desses detalhes, de respeitar o espaço do outro, de entender as decisões do outro, e ainda vier pessoas que vão ficar no meio dessa tratativa, pode gerar conflitos que atrapalham um pouco, dificulta o processo acontecer de forma mais leve. Mas eu acho muito gostoso trabalhar com a minha esposa, eu acho muito seguro, né? Eu acho que a pessoa mais importante da minha vida, eu não acho, eu tenho certeza, é a Daniele. E eu não tenho dúvidas que eu posso entregar qualquer coisa na mão dela que vai ser feito da melhor forma. Mas vocês conseguem separar, um separa família da empresa? Hoje a gente consegue mais. Antes era mais difícil. Hoje a gente consegue mais. A Daniele consegue separar isso com facilidade e maestria muito grande. Ela chega em casa e às vezes eu digo assim pra ela: tu é um robô? Porque
A gente tava, Eu roubou eu, Daniel, né? a gente tava tratando um assunto agora há pouco da empresa e quando eu cheguei aqui eu olhei a outra mulher. Ela desliga literalmente. Cara, desli também, ó, tu acredita? Eu hoje consigo fazer um pouco mais do que antes eu conseguia zero. Eu chegava em casa e ainda estava achando que estava no ambiente de trabalho porque estava convivendo com ela, né? Mas ela me ensinou muito, como eu disse aqui, ela me ensina muito. E ela me ensinou muito a dividir esses dois ambientes. Ele falou delicadamente, né? E o legal, Acabou. antes de tu falar, e o legal é que, o que é que vocês acham? Aí o homem, ele sempre olha, posso falar? É. Ou tu fala. Cara, que conselho isso dá? Na verdade, não, eu acho que tem que ter essa separação. Nós caminhamos juntos, mas existe o meu papel de Daniele mulher, Daniele mãe, Daniele que está ali como responsável pelo financeiro, Daniele que busca estratégias, mas durante muitos anos, nós trabalhamos juntos há 14, então nós passamos uma caminhada bem longa, bem entranhado, assim, o emocional, família com a empresa. E o Adarlan, hoje, ele tem facilidade em fazer a leitura das pessoas, em compreender algumas situações. Mas anteriormente ele não tinha essa habilidade, eu vou dizer, essa habilidade de conseguir. Sensibilidade. É, eu vou dizer que eu sou mais dura que o Adarlan. Na eu demoro muito a decidir. Se eu decidir, tá decidido. Para eu voltar atrás, realmente eu tenho que ser convencida de que o caminho precisa ser mudado. O Adarlan não, ele é rápido no decidir, ele vai. Se molda mais alto. É, mas essa tratativa com as pessoas eu tenho uma certa dificuldade. Como eu falei para você no começo, né, eu tenho mais dificuldade em me entregar, eu sou mais humana por dentro, Sim, sim. mas eu tenho dificuldade em expressar. O Odarlan sempre falou: "A servir não é uma família", né, assim, não é a família, a gente não pode, trazer a família aqui para dentro e ser tratado como uma família. Nós compartilhamos grande parte do dia juntos, eu acho que a maior parte do nosso dia eu chego na empresa às 7 e saio entre 5 e 6 horas, depende da necessidade, se for necessário ficar até às 20, 21, levar trabalho para casa a gente faz, mas a gente consegue hoje separar. Eu tenho grandes amigos que trabalham comigo e durante muito tempo a gente não conseguia entender o que era a amizade e o que era o profissional. Sim. E aí existia esse embate. E aí eu comecei amo, estou perto, mas aqui dentro a gente vai precisar seguir um caminho. E o caminho ele é direcionado pelo Odarlan, na maioria das vezes. As grandes decisões são tomadas por ele. Vamos, segura a respiração e vamos juntos. E vamos fazer acontecer. Mas eu e o Odarlan, a gente teve um caminho doloroso até aprender que a gente precisava separar as demandas da empresa das nossas demandas como casal, das nossas demandas como família. E hoje eu digo que hoje nós estamos melhores que ontem, né? Então, assim, hoje a gente está. O principal desafio, né? Sempre ser melhor. Tá na inteligência de vocês que se complegue. Um assim, não tem mais na sala e uns usando. Fusa. Cara, eu acho O Odarlan é mais ousado. que Aposta mais. É. a gente se completa em algumas coisas, tá? Somos parecidos em outras, mas eu penso que eu estudo um pouco mais o todo e a Daniela é mais direcionada. Pra Por ti. isso que ela tá no financeiro, né? É isso. Precisa ser uma pessoa com um perfil adequado, né? Hum. E eu acho que o perfil da Daniela é muito esse de número, de decisões firmes. Cara, como pode se tu é da área de humanas? Tu é da área de humanas. Eu sou da área de humanas, mas Mais trabalho nas exatas. exatamente. Na verdade, hoje
eu tenho uma pessoa que faz 95% desse trabalho e só compartilha comigo as decisões e as estratégias que ela já vê. Certo. Então, assim, nós temos uma pessoa que está com a gente há 16 anos, desde Quem é a a Elaine. Vozão? Então, a Bozão. Então, a Elaine é uma grande amiga também. Não seria diferente, né? Como é que nós trabalhamos grande parte do tempo Vocês se conheceram lá ou já era antes? antes. Legal. Quando eu era fono, eu exercia a fono, ela já trabalhava comigo na clínica que eu trabalhava. E aí o Odarlan estava precisando de uma pessoa para o RH, ela fazia a faculdade na época e ela ganhava muito pouco mesmo. E aí ela falou assim: eu posso ir para essa vaga? Tu vai, mas eu vou perder meu emprego aqui, porque a nossa patroa vai arrancar meus cabelos. Aí ela, não, mas eu queria ir. E aí ela até brinca, diz que na entrevista com o Odarlan falou assim: se eu disser que todos os dias esse grampeador tem que estar aqui, ela nunca esqueceu essa frase. Aí ela, não se preocupe não, que se você disser, ele vai estar aqui todos os dias. E hoje a Elaine é essa pessoa que faz 95%, ela só olha pra mim e tudo bem, é tudo bem. Você é plenamente capaz, eu confio plenamente em você. E eu fico mais na parte de olhar os contratos, ver a questão dos riscos. A Elaine hoje me assessora em outras áreas. E hoje eu e o Odarlan a gente consegue viajar tranquilo e calmo, porque ela. Tá, vocês estão tirando férias? Pouco. Mas tira. Assim, falando ainda um pouco desse assunto, a gente divide muito os papéis lá dentro da empresa, eu e a Daniela. Ela fica mais na frente do financeiro e da parte jurídica, né? A minha parte é mais operacional e comercial, mas eu sou pronto para fazer o que tem que ser feito. É uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Tem que ser feito, faz. Multidisciplinar. Fazer o que tem que ser feito é muito importante. Concordo. É mais importante do que fazer tudo. Concordo. Eu faço tudo, mas faz o que tem que ser feito? Porque fazer tudo é diferente de fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que a nossa cultura é exatamente essa. A gente faz o que precisa ser feito, independente principalmente no administrativo. Isso mudou muito a forma como eu penso, sabe? E foi num detalhe, num mastermind que eu fazia, e o cara chamado Lázaro do Carmo Certo. tava lá, e esse cara falou da história dele. Ele era professor, ele começou como militar, virou professor e em 12 anos mais ou menos de carreira, esse cara estava sentado na minha frente, dentro do mastermind, dando uma palestra como vice-presidente do Grupo Silvio Santos, Irado. em 12 anos. Tô vendo. E eu perguntei para ele, cara, o que foi que fez num espaço de tempo relativamente pequeno, né? 12 anos, você sair de militar, professor, para ser vice-presidente de um dos maiores grupos do nosso país. Ele disse fazer o básico bem feito. Legal. E eu fiquei pensando, fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito do meu negócio? E aí foi daí que saiu aquelas plaquinhas lá que você Sim. diz que é nível de risco, e realmente é. Aquilo ali é para a gente eliminar a contaminação cruzada. E a partir daí saiu muita coisa até eu chegar nesse pensamento, fazer o que tem que fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. E a gente trabalha muito nessa linha lá na empresa. A Daniele fazendo as coisas que tem que ser feito do setor, eu fazendo as minhas coisas. E assim a gente tá aqui. Vocês têm válvula de escape? Que eu vejo que é tão estressante. Seria o outro assunto que a gente começou e eu voltei para o assunto anterior. As nossas válvulas de escape, a nossa família, a gente preza muito por isso, a gente gosta muito de estar com Cara, nossos famílias filhos. revitaliza, né? E viajar com os nossos filhos, estar em ambientes diferentes do ambiente de trabalho para a gente é importante, porque a gente precisa ter um pouco de descanso emocional, mental, né? E realizar os nossos sonhos. É uma coisa que a gente colocou na cabeça que a gente precisa fazer, né? Se a gente não fizer,
não vem ninguém realizar os nossos sonhos por nós. Então, eu acho que a nossa válvula de escape é essa, é prezar muito pela nossa família, fazer com que... Eu penso muito hoje que o meu papel principal é fazer a Daniele feliz e os meus filhos felizes. Aquele papel do homem tem que ser isso. Você fala de válvula de escape, um hobby, uma coisa que você gosta de fazer? O Odayan, ele gosta muito de esporte. Ele Gosto muito de esporte. Cara, vai pro beach tênis, ele vai pro futebol, tudo bem, volta todo quebrado, volta. putz, ó, Ele não dá certo no futebol. Ele fala dos nossos filhos, mas ele não pode falar nada. não acha violento não, cara, futebol é violento. Caramba, Ele ou vai ou racha no negócio, entendeu? Aí ele vai muito atrito, né? Muito atrito, né? violento, cara. Muito... Esses dias, as meninas conversando, é porque assim, eu gosto muito de aventura, assim, esporte, mas eu acredito que dele devo assim, eu vou de cabeça, sabe? E aí o pessoal tava, Thiago, teus anjos já estão, assim, todo quebrado, de amuleto, as 7 vidas de do gato. muleta, né? Eu tava lá do mesmo jeito. Estão pedindo pra se aposentar. O Odalan gosta de surfar, ele Cara, gosta... a idade vai dando maturidade e entendimento pra gente, né? Então, eu gosto muito de esporte, mas hoje eu escolho algumas coisas que não possam me tirar do foco e da minha rotina, que é importante, né? Trabalhar e dar atenção para minha família. Então, eu busco sempre praticar esporte, porque é bom para a saúde, mas também respeitando a minha família, os horários, o tempo que ele me exige, né? Porque eu dedico hoje a maior parte do meu tempo para minha família. Cara, é bom demais, né? Eu tô, sei lá. Eu gosto mais. Eu não gosto disso aí, cara. É um negócio que eu acredito muito, viu, Thiago? Tristeza Eu acho das que eu nasci pessoas. velha. Eu ia falar. Eu acho que eu Diga aí qual é a minha frase. Ó, eu escuto CBN, cara, no meu carro. E o pessoal, Thiago, olha pra. Primeiro que tem, assim, o pessoal faz uma leitura minha. Olha pra ti. Mas que tem? Que tem? Tu não tem cara de velho, não, pô. Tu escuta CBN, ó. Aí o cara, eu nasci velho. Eu gosto de bré. Eu gosto dessas coisas. Existe uma ordem que as pessoas falam, e eu acredito muito nessa ordem de prioridades. Deus, família, trabalho, lazer, né? Eu sigo isso E aí. amigos. Sim. E eu sigo muito isso. Muito, muito isso. Hoje eu sigo muito isso. Cara, não faz sentido pra nada na minha vida se não tiver isso. Não faz sentido, assim. Eu vejo que as pessoas, principalmente a galera da minha idade, assim, a galera que eu vim antigamente, eles priorizam, cara, outras coisas, sabe? E o cara pra mim é tão bom, mas o cara, minha bacurinhazinha, minha filha, tá com ela. Às vezes, cara, eu tô muito estressado, né? Tem um bike creator, tem um Ceará Meu Negócio, tem um monte de negócio. E aí eu sou workaholic, não sei se vocês sabem o que é isso. Eu trabalho, cara, às vezes 2 horas da manhã eu tô trabalhando. Só que na minha agenda, a minha válvula de escape é quando eu pego a Desirê, a Linda, eu gosto muito da minha mãe. Tipo, cara, tem um negócio que eu faço sempre, é pedir a benção. Olha aí, minha filha pede a benção, né não? Acorda, benção, ela pede a benção. E eu gosto de todo dia conversar com minha mãe. Eu aprendi, quando eu era mais novo, a conversar com os pais tudo, né? Isso pra mim é negociável. Só que quando eu começo a prestar atenção, cara, isso vem de Deus, né? E aí eu vejo que as pessoas crescem mais, assim, espiritualmente e etc. E eu não entendo como é que a galera não quer fazer negócio, pô, quer se investir sem ter essas prioridades. E aí, sobre diversão, eu não consigo, cara, sair muito, assim. Eu gosto de viajar, mas eu gosto de viajar pra interior, sabe? Eu tenho um caipira aqui, ó, tatuado. Eu sou o cara do interior. Acredito que tu é o do interiorzão, né? Cara, Eu gosto mais eu gosto também. Eu gosto de praia, eu gosto de interior. Eu sou bem eclético com relação a lazer, sabe? se eu pudesse, eu vi com... A gente está vivendo um momento que a gente precisa ter muita sabedoria para saber usar as ferramentas que a gente tem aí para o lazer, né? Então, a gente tem que respeitar esse momento de violência, a gente tem que respeitar esse momento de que as pessoas têm muito acesso a tudo, e aí a gente tem que blindar um pouco a nossa segurança, a segurança da família. Eu também penso muito
como você pensa. Tem Negócio de estar na rua, sair toda hora. Eu reservo muito a nossa casa. a Desirê, ela tem muito medo, cara, de sair. Ela O Darlan já disse que eu vivo num mundo paralelo. Eu não vejo. da Marvel da DC. Exatamente. No mundo das princesas, eu não vejo o perigo que ele costuma ver. Então, assim, eu abro a porta do Isso que carro. você fala com relação à segurança, Se sentir perigo. Aí, Joe. cara, infelizmente a gente trabalha com um segmento que dá muitas brechas, né? E visibilidade, né? Eu respeito muitas pessoas, eu não estou aqui para apontar nada, mas a gente fica muito vulnerável porque a gente recebe muitas pessoas na empresa, demite muitas pessoas, então a gente sabe que nem todo mundo recebe algumas determinações lá da empresa com bons olhos, então, Exatamente. da nossa cidade, mas pelo nosso tipo de trabalho, né, a gente precisa se resguardar um pouco mais. Não sei se foi por ex-funcionários ou alguém ligado aos nossos negócios, mas a Daniele já foi seguida algumas vezes, já tentaram parar a Daniele na rua para assalto, para sequestro, não sei o que era a, a intenção, fim da pessoa, mas a gente já passou por algumas situações delicadas aí. Eu, na verdade, né? Porque eu acho que sempre vem pra mim. Eu acho que. É a mais sensível, né? E o Darlan disse assim que não. Até me conhecer. Até Depois me que me conhece. conhecer, Mas aí o Darlan disse que eu abro a porta do carro e eu demoro muito pra entrar. Então, assim, às vezes, o que adianta ter? Mas eu não sou muito atenta. E, de fato, não sou muito atenta. Vou lhe falar um negócio. Quem convive comigo, assim, né? Na verdade, eu vivo nesse mundo paralelo que ele diz, então eu não sou. Não absorve maldade das pessoas, cara. Eu evito estar Às vezes é vendo assim, cara. jornal, eu assisto, porque eu não quero ser uma alienada que não sabe de nada. Mas, assim, quando eu vejo que a coisa. Rapaz, é o seguinte, muda aqui o canal. Ótimo, parabéns. Muda aqui a rede social, exclui essa daqui, porque senão eu vou ficar louca. Eu tenho 2 filhos pequenos, pra mim são pequenos, serão eternamente bebês. O Luca tem 14 e o Davi tem 11. Então, assim, Por isso que eu entendo minha mãe, tu acredita? eles são convidados para muitas festinhas, para aniversários, e eu tô na fase da mãe Uber. Mãe Uber, cara. Primeira vez que eu Da mãe Uber, principalmente pro mais velho. Então Vo- eu não participo mais das festinhas como eu participava antes, porque eu ia, né, porque eu tinha que cuidar da criança. hoje é careta. Se for hoje, mãe, por favor, mãe, por favor, não fique ligando direto, nem manda mensagem, vamos combinar um horário. Se eu precisar antes, eu ligo. Se eu não ligar, tá tudo bem. Então, assim, agora eu tô na fase da mãe Uber, que aí eu coloco o despertador para 1h da manhã, 2h da manhã, meia-noite, 10 horas, dependendo do que for, para poder ir buscar. E eu vou buscar tranquila. Muitas vezes o Odarlan vai comigo, mas outras eu falo assim, ele já tá dormindo, eu vou sozinha. Então, pra mim, não tem esse risco. Não faz isso não, que o cara fica... Eu fico apreensivo pra caramba. Cara, um dos meus esportes é tiro, né? E eu sou Eu um cara gosto. que eu já fiz muitos cursos. Dá pra ver ali, né? Eu já fiz muitos cursos. E tem algumas coisas, como eu tenho muito amigo militar, como eu tenho muito amigo, cara, realmente, força especial mesmo. Tem coisas que se você for almoçar comigo é totalmente diferente, assim. Se almoçar comigo, se entrar no carro comigo. Aí a gente saiu um dia e a gente sentou e aí eu disse assim, Paty, senta aqui que eu não dou costa pra rua. Aí ela, é mesmo, o Renato, que é do GAP, né? Renato é do mesmo jeito, sei o quê. Todo mundo é do mesmo jeito. Mas não é, pô. É porque a gente tem que ficar, né? Não? 360. Pois tá aí. Ó, entenda. Sou muito observador. Os filhos se vão, quem fica é a esposa. Ele é o seu bem mais precioso. Ele vai perder tudo menos você, entendeu? Então, deixa o cara se preocupar. É papel dele, deixa ele se preocupar. Mas se você sair comigo, você vai ficar nervoso, porque eu sou completamente vazada. Porra, aí. Senta aqui, faz isso. Não, porra, eu presto atenção 360. Eu paro o carro a 2 quarteirões do lugar, aí vou tranquilamente caminhando. Como assim vai tranquilo? Ainda bem que geralmente as pessoas já veem um perigo à minha volta, as pessoas não fazem nada. Acho que o pessoal tem a pena, ó, bichinha alienada, entendeu? Aí. Não, mas que é isso, pô, né? Porque também ele deve,
De guardar. Não, mas eu tô falando exatamente quando eu tô só. Eu mesmo só. Agora eu entendo ele. Eu já entendi o Darlan sem ele falar. Pô. Revirou já. Ela plena aqui, andando no meio da rua com o celular na mão, abrindo a bolsa. O Darlan, meu Deus. Ele fala assim, ó. Dentro do carro, estamos com os meninos, aí ele. Vamos descer rápido. Já estão todos ajeitados? Aí eu, calma. Ora, calma. Eu não vou ficar, olha, eu não vou ficar nervosa, eu já digo logo, eu não vou ficar nervosa. Aí, não, tem que ser ligeiro. Na hora que disser todo mundo pronto, todo mundo sai do carro, vai pra calçada e entra no lugar. Mas pra que eu vim pra um canto desse? Eu não tô entendendo, assim. Cara, faz negócio de um gatilho na minha cabeça. Eu gosto muito de viajar pro interior. Aí eu tava pra Ubajara. Aí tava eu, a Desirê, a Linda e a Paty. E a Andressa, minha sobrinha que mora comigo. Enfim, tenho 2 sobrinhos que moram comigo. A Andressa já tá com 19, mora desde pequena. Já tá namorando. E o Carlinhos já vai fazer 18. E aí a gente viajando, cara. E aí eu sou o cara que gosta de explorar novas terras, né? Só que eu tava no C4, no Cactus, e eu fui pra uma estrada, cara, que eu juro pra ti. Primeira frase, não sei se foi da Andressa ou se foi da Patrícia, acho que foi da minha sobrinha. Thiago, isso aqui não parece. Com aquelas estradas de filme de terror. Eu, cara, e aí eu fui pedir o. Oi? O GPS ele não funcionava, viu, Darlan? Sim. E aí tinha uns rapazes sentados assim. Aí eu baixei o vídeo, cara, onde é que eu pego aqui a BR? Aí o cara, não, tu anda mais uns 40 minutos aqui na frente. Só que eles falaram olhando assim pra mim, sabe? Tu anda uns 40 minutos aqui, andando aqui pra frente. Aí eu, meu Deus do céu, mas eu com 4 mulheres dentro do carro, caramba, cara, o que é que eu vim fazer aqui? E aí eu vejo que às vezes eu me aventuro, mas eu me arrependo. Eu não sei, eu não consigo ter essa calma aí que tu tem, não, né? Pois eu vivo. A não ser que seja assim um perigo evidente. Próximo teve acontecimento próximo à empresa, há um mês e pouquinho, e aí naquele acontecimento que Dá um gatilho. foi, eu falei assim, não, agora eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção, sabe? E aí eu acredito que eu estou melhorando. Eu acho. Cara, tem uma pergunta que eu queria fazer pra ti. Eu sei que, enfim, sobre os legendários, assim, é... qual o principal motivo hoje de tu acreditar nos legendários, assim? O que é que te fez mudar? Cara, assim, eu entendo que todo conhecimento ele é válido, tem valor, né? E o Legendário me ensinou muita coisa. É um movimento feito para homens, tá? Não leva bandeira de igreja, não leva nenhum slogan de religião, de alguma coisa. É um movimento que procura incentivar os homens a seguir os princípios da Bíblia, de Deus, tá? É um movimento para cristão, para quem acredita em Jesus. Sim. E de lá eu tirei muitos aprendizados. Eu acredito que eu saí melhor. Foram muitos ganhos que eu vou aplicar para minha vida toda. Inclusive eu falo para as pessoas que eu gosto, que eu amo, que devem fazer, tá? É um movimento que ensina as pessoas a destravar alguns gatilhos, mostra alguns caminhos que as pessoas ainda não entendiam, não enxergavam. E eu tenho absoluta certeza que eu saí de lá melhor. Foi a primeira vez? Foi esse ano que tu foi? Eu fiz uma vez esse ano como aluno, né? Certo. E servi uma vez e agora em novembro eu vou servir novamente. Eu pretendo ir ano que vem, cara. Cara, eu acho um movimento indispensável para qualquer homem. Todo homem tem que fazer aquele movimento ali. Esquecer bandeira de igreja, esquecer religiosidade. A gente está lá para aprender a ser um homem melhor. A experiência é muito massa, né? Cara, eu amei. Eu achei que eu ia para sofrer muitas coisas, porque assim, a gente às vezes escuta muito o que falam, né?
percepção das pessoas e tal. E muita gente fala sem nem ter ido, sem conhecer, porque tem resistência ou porque criou a imagem do que ouviu falar, do que viu na internet. E eu fui sem muita expectativa, eu preciso ser sincero. A minha expectativa era de conhecer um movimento que as pessoas estavam falando bem, né? E aí lá eu fui desafiado a ser um homem melhor. Legal. Eu tenho algumas perguntas para vocês, né? É, pensando no crescimento da empresa, assim, perspectiva para o futuro, né? Qual o legado que vocês querem deixar? Tenho mais outras perguntas. Cara, assim, a Servir, Principalmente para o filho de vocês, tá? a Servir é uma ferramenta que Deus nos confiou para, além de ser uma fonte de renda, ser uma empresa que cuida de pessoas, né? Esse é o propósito principal da Servir, cuidar de pessoas. E eu acredito que a Servir, ela, além de me ensinar muito, me ajuda a ser um homem melhor, um pai melhor. E de lá eu quero deixar para os meus filhos uma forma de como eles podem seguir a vida empresarial ou profissional, como eles quiserem ser lá na frente. E eu tento ser o melhor profissional possível, o melhor empresário possível dentro das condições que a gente tem, né? E a Servir para mim hoje é isso. Além de uma fonte de renda, é uma escola para mim. Para tudo aí. Confesso que quando eu fui para servir, estava lá no começo, eu não conseguia ver a servir como o Odarlan já via. E aí, à medida que eu fui conhecendo as pessoas, nós aumentamos o número de funcionários e eu comecei a ver o que a Servir conseguia proporcionar. Então, assim, muitas vezes eu falava: nós temos X funcionários. Olha quantas pessoas tem abaixo desses X funcionários, são quantas famílias que são abençoadas com aquele salário, com aquele benefício. E a Servir, ela gera muitos retornos na vida das outras pessoas que trabalham com a gente. Hoje eu consigo ver a Servir como o propósito, né, na verdade, com o propósito que o Odarlan, lá desde o começo, via. Então, quando a gente ganha um contrato, a gente traz mais pessoas para viverem com a gente Legal, eu tinha falado sobre isso. novos desafios, vencer novos desafios. Ao mesmo tempo, quando nós perdemos, a gente, logicamente, como empresários, ficamos tristes e pesa também pra gente quantas pessoas ficam desempregadas naquele momento. Então, a gente sempre tenta fazer o melhor, o correto, o mais justo, mas é uma linha muito tênue. Eu penso muito que a Servir, assim, hoje eu olho para a Servir e eu procuro achar algo que ela faça diferença, tá? E nesse ponto a gente investe, né? E uma das coisas que a gente faz diferença é capacitar as pessoas, é, apresentar as pessoas para o mercado de trabalho, fazer com que as pessoas entendam a importância de ser relevante em uma função profissional, em extrair dali conhecimentos e tirar dali a fonte de renda da família. Então, o papel principal da Servir hoje é ser relevante no nosso meio, né? Trazer pessoas para extrair delas o que elas têm de melhor. A gente conversando, a Dani agora até citou de novo que é muito difícil a gente ver como um pode ajudar outras pessoas, né? O cara que tá querendo empreender hoje aqui no Nordeste, quais são os conselhos que cada um daria para esse? Dani, eu vou abrir uma empresa agora, eu vou ajudar outras pessoas. Roda lá. Cara, assim, primeiro, se cercar de pessoas fortes, capazes, que buscam crescer, né? Saber que está entrando num segmento que ele tenha conhecimento
e tenha propósito em ajudar, ser relevante, né? Eu não acredito em nada que você faça que só você se beneficia. Eu não acredito nisso. Qualquer coisa que você vai fazer, você precisa entender. Isso vai ajudar em quê as pessoas, né? Se você assistir qualquer sala de negócios daqueles programas, a primeira pergunta é: isso vai mudar a vida das pessoas em quê? Né? Qual é o objetivo do teu negócio? Vai ajudar o quê? Então, ter esse propósito, né, na atividade da empresa, atividade fim, e, como eu disse, se cercar de pessoas que tenham princípios alinhados com o princípio da pessoa e ser relevante, realmente, né? Eu acredito que a lealdade para mim é muito importante. Então, eu hoje tenho minhas pessoas ao meu lado que me suportam quando eu estou insuportável em todos os sentidos. Quando eu estou fraca, elas acreditam muitas vezes mais em mim do que eu mesma, veem potencial em mim que eu não consigo enxergar. Essas pessoas trabalham comigo, estão comigo, e eu acho que esse é o ponto principal, é você não desistir. Se você acredita numa coisa, você ir nela até você conseguir. Então, assim, hoje a Servir ela ainda não é o que nós queremos que ela seja, mas ela está no caminho. São 16 anos que o Odarlan está, 16 anos que ela existe, e eu acredito que ela já fez, assim, muita diferença na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas do nosso administrativo conseguiram se formar através da empresa, não através da Daniela e do Odarlan, mas com o suporte da Daniela e do Odarlan, da Servir, na verdade, mas por vontade delas crescerem também. Então, eu quero que as pessoas que estão comigo, elas cresçam, elas queiram estar comigo, não estejam com a Servir, porque a Servir, ela paga bem, não é só isso. É querer estar, porque por muitas vezes a gente pode nem pagar melhor, Sim. mas acreditem no propósito da Servir. Hoje nós temos X funcionários. O que a gente pode fazer para essas pessoas? Tem pessoas que a gente consegue, de fato, acolher, ajudar, outras nem tanto. Outras têm suas blindagens, né, suas particularidades. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente faz. O que chega a mim e ao Odarlan, de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um suporte, de um apoio, a gente está ali para apoiar. Às vezes o Odarlan cede mais, às vezes a Daniele mais, às vezes ele acredita mais do que eu, e assim a gente vai. Hoje, 90% do nosso administrativo são mulheres. Por muitos anos foram, acho que só tinha eu e a Elaine de mulher, o resto era tudo homem. Foi acontecendo. Não foi uma escolha exatamente de, eu só quero agora que trabalhe pessoas do sexo feminino aqui no administrativo. A gente foi procurando perfis Que mais casassem, né? que mais casassem com cada função. Eu acho que a única função que a gente não tem uma mulher ainda é na supervisão, mas a gente já teve. Não, tem. A gente tem Tem. Em todas as funções da empresa hoje a gente tem mulher. Eu acredito que a mulher ela é um pouco mais. Ela vê mais as coisas de forma Responsabilidade, cara. delicadas, tem mais cuidado. Tem, sim. O homem tem cuidado, tem sensibilidade, tem cuidado, mas a mulher ela trata as coisas com mais assertividade, no meu modo de pensar. Nada, você tá totalmente certo. E também o cuidado da mulher, por isso que ela é a mãe, com tudo, né? Como a empresa é uma empresa de pessoas, né? O cuidado da mulher é maior com o ser humano, com as pessoas. Biológico. E foi natural, como a Daniela falou. A gente, quando viu, a maior parte das pessoas são E mulheres. nós nos surpreendemos quando eu observei, eu falei, meu Deus, a E gente lá tem atrás, dentro. lá atrás, com as leis trabalhistas, né, que davam algumas regalias para as mulheres, regalias que eu digo, alguns benefícios, né, de ter mais folgas, de ter a licença maternidade, enfim, que eu acho todos que tem que existir. Tem.
E assim, a gente olhava um pro outro e dizia assim, mas se a gente colocar uma mulher nessa função, quando for a questão das folgas, como é que a gente vai trabalhar isso? Porque assim, todos os nossos funcionários, exceto esses 20 que tá na administrativo, eles ficam nos nossos pontos de trabalho, né? Nos postos de trabalho que são dentro dos nossos clientes. E os nossos clientes não necessariamente pensam como a gente. Então, a gente pensava, como é que o cliente vai enxergar essa questão da mulher ter mais folga, da licença maternidade? A gente pensava muito nisso. Só que as coisas foram realmente se moldando às leis trabalhistas e às necessidades das mulheres, né? Então, quando a gente viu, as mulheres já estavam dominando lá o administrativo da empresa e eu sou muito feliz com isso, porque a gente realmente tem uma entrega bem assertiva lá do Cara, nosso eu acredito que time. mulher entrega melhor, tem uma sensibilidade melhor. Tem mais cuidado, tem mais percepção, cara. É assim, aqui a gente. Eu, na verdade, eu ensino que são características muito diferentes, cara. Eu não, por exemplo, na parte de criação de textual, assim. Mulher se dá muito. Não sei, cara. Não sei se é porque ela gosta de ler já, mas pra mim, a mulher escreve às vezes bem melhor do que o homem. Tá? Ela tem uma Já trabalha sensibilidade, né? tal. Tem coisas que eu vejo assim que, pô, bicho, por que que a galera fica enlouquecendo com isso? Porque hoje, pra mim, cara, pra mim tomar decisão, as pessoas que eu pergunto são mulheres. Minha mãe, minha esposa, Já já pra Linda. já pra mim. As pessoas falam que a mulher consegue trabalhar em várias caixas diferentes, né? Sim, Ao Eu ia mesmo falar tempo, isso né? agora. O Eu Adalano, quando ele consigo, tá num foco, ele tá naquele foco. Aí eu eu, às vezes, consigo fazer algumas coisas ao mesmo tempo, mas não na mesma quantidade que as mulheres. cara, Mas eu consigo fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Às vezes uma não sai com tanta perfeição, com tanta qualidade, mas eu consigo. Agora, mulher consegue fazer cara, 10 ao mesmo tempo. absurdo. Isso é um absurdo. Não vou dizer que eu me sinto fragilizado, mas eu fico olhando assim, caramba, cara. Cara, eu acho que assim, é Será que perfil, eu sabe? tenho TDAH alto? Eu respeito muito. Eu fiz um treinamento com relação a perfil e eu entendi a importância do perfil de cada pessoa para cada função, para cada atividade. Legal. E o perfil da mulher é bem diferente do perfil do homem. Cara, chega a ser extraordinário pra mim. Uma mulher no comercial e um homem no comercial, se você der as mesmas responsabilidades, são pessoas que pensam totalmente diferente e que vão te entregar resultado, mas a mulher com muito mais cuidado, delicadeza. Às vezes o homem pode dar mais lucro, a mulher pode dar mais lucro, mas assim, se você olhar no todo, o trabalho da mulher é mais. Muito bom você falar isso. Eu treino muito time comercial, cara. E eu não tô conseguindo quando eu treino mais homens, pra eles entender processo, cara. Eles sempre pulam os processos. Cara, calma. Tá que isso funciona, bicho. Você tem que fazer isso aqui. Já a mulher, não. Mulher, às vezes, ela faz uma coisa que eu, porra, eu vou usar isso, hein? Vou trazer isso aqui pra minha metodologia. E eu acredito que é por conta disso que vocês estão falando. Cara, eu escutei eu gosto muito de podcast, Certo, legal. é, ver treinamentos, né? E eu tô seguindo alguns perfis de Instagram que ensina algumas situações para a vida, né? E eu vi essa semana uma psiquiatra, eu acho que é psiquiatra, falando que nós somos a única espécie que não nasce pronta. Exatamente. A gente leva, em média, 18 anos, por isso que a maioridade é com 18, Sim. para estar preparado para viver sozinho. Interessante, né? Sim, sim, sim. E a mulher parece que nasce pronta. Amadurece mais É jovem. mais rápido a velocidade da mulher, né? Os Para hormônios, ela ficar sim, preparada, né? sim. Para o mundo. O homem leva, parece que é uma eterna criança, né? Se a gente não cuidar, né? É, E a mulher não, ela amadurece bem mais rápido do que o homem, né? Em alguns casos a gente vê assim de forma gritante. tem. exatamente, tem mesmo. Cara, eu
Enfim, cara, é porque mulher, cara, é Essa muito. frase, essa parte da fala da psiquiatra lá, ela me fez pensar em muita coisa. Nós somos a única espécie que não nasce pronto. Sim, sim. Eu Interessante. tem coisas que, para tomar decisões, as mulheres são muito mais analíticas. Eu gosto de ler muito, cara. Eu tava lendo Maquiavel. E ele fala muito de reis e tal, e etc, que ele estudou, né? Só que quando a gente tem ali a evolução e tal, quando a gente traz mais hoje para nossa realidade, tem cargos estratégicos que não combinam mais com homens. E aí eu vou ser cancelado, tenho certeza. Mas por quê, ó? A sensibilidade da mulher, cara, tá na biologia. Vocês conseguem entender? Escuta melhor, sentir melhor, tem a maior, sabe, aguenta mais dor, se Melhor. comunica melhor. Pra homem, meu irmão, não dá, não dá. Eu E acho que essa parte da dor é bem real, assim, é real. não é uma fala da Daniela. Eu acho que o homem, ele é mais duro, mas quem aguenta mais Meu, dor é a mulher. quer ver o homem mole? Bota ele pra ficar gripado. Tem até um estudo que eu vi esses dias aí, que é porque o homem gripado depende de alguns hormônios, mas não é. Acaba gripado, acaba fica logo mole, amofinado, manhoso. A mulher tem que cuidar. Oxi, tem muito dinheiro, não sei o que, tem que cuidar, tem que cuidar. E aí, cara, quando a gente tava falando, aí tu falou, cara, a Linda já já manda. Mas tu sabia, é porque você só tem filhos homens, né? Sim. Cara, o pai quando tem uma filha, macho, sei o que é isso não, mano. A mufina da maneira. Ó, esses dias as meninas me mandaram. Só assim tu dança uma valsa com ela, né? Cara, eu não dançaria uma valsa. Mas eu fico pensando, com a meu filho eu dançaria pra caramba, velho. Aí Vai já já na festa do ABC, vai já marmota, já. pra fazer marmota. Eu não faço mar... Eu não gosto desse negócio. O pessoal diz que eu sou o Brutus do. Eu não gosto. Mas com a Linda, eu pareço aqueles abestados, assim, aqueles, sabe? Então a Linda já manda, né? Tu viu não quando ela chegou aqui? Já manda, né? Ó, Minha filha. aprendeu desde cedo. A gente tava com. Não, ó. Então conversa isso com ela, viu? Quando a gente comendo esses dias, eu não queria pão de queijo, né? Porque, enfim, tô no regime e tal, não sei o quê. E aí ela pegou e fez assim, ó. Dá. Eu não quero. Ela, dá. Não quero. Aí no terceiro, me dá. Ela disse, tu tá vendo? A menina tá mandando isso. Eu juro que é imperceptível, cara. Eu Ela tem um acredito. dom da sereia, de cantar, a gente. Tem um vestido da Desirê, de botar esse bichinho pra sair, tava com um vestido preto. Aí ela foi lá Tu acredita? que ela cedeu pra Essa camisa. Minha filha, eu ia usar a camisa clara hoje. Aí ela foi lá no guarda-roupa, ó. Aí eu não vou usar. Eu, tá bom. Hoje é Que muito. bom, Que bom. que bom. Eu tô querendo aliados. Tem alguns aliados pra mim. Eu tenho alguns sonhos que eu ainda quero conquistar, né? Um deles é a minha Harley. Antigamente, cara, tinha um cara me devendo uma grana, olha essa história. E aí ele ia viajar, e aí como é amigo, tipo, paga no balão, na valsa, vocês sabem como é, né? Aí eu, não, mas vai, depois tu me paga. Cara, eu vou viajar. Eu tô com a 883 aqui, uma Harley. Vou deixar aí agora. Aí eu disse pra Desirê, ó. Eu venho. Aí quando ele chegou aqui, a Desirê viu a moto. Tiago, semana passada, não sei o que, lá perto da mãe, o caba morreu na moto. Ô, minha filha, mas é meu sonho. Ela, não, 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 não. Aí quando foi de uns anos pra cá, né, ela tá mais mole. Agora eu vou conquistar minha moto. Aí ela, como é que tu vai andar com a Linda? Aí eu mufinei de novo, cara. Impressionante como os filhos mudam a nossa cabeça, né? É É verdade. verdade. É muito massa. É verdade. Cara, tem mais um monte de perguntas, só que a gente tá com o nosso tempo estourado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que foi? Hã? Ah, tá. Nada, tem tempo. Vamos lá. Isso, quando eu conversei com as meninas de vocês, elas gostam muito. Elas queriam saber qual é a visão de futuro de vocês hoje. Acredita, a cultura de vocês é bem diferente das empresas que a gente conhece. Cara, a visão de futuro para servir, trazer mais tecnologia,
Cada vez mais investir em capacitação. A gente tem um sonho de montar uma escola na Servi e capacitar as pessoas para o mercado de trabalho, para a vida, né? Pessoalmente, a gente tem também como algo alinhado, né? Ser um canal de Deus aqui para as pessoas, né? E é muito voltado para pessoas, né? O nosso negócio tem muito a ver com isso, né? Nossa perspectiva é investir cada vez mais nisso, né? É o nosso único negócio, né? E futuro a Deus pertence, a gente trabalha pra gente, mas debaixo da vontade dele, né? Na verdade, nós temos alguns projetos no papel, nós ainda não conseguimos colocá-los como prioridade, mas a escola, um instituto de auxílio aos jovens para capacitá-los, né, para o mercado de trabalho, Recebeu mesmo sim. que sejam funções de base, funções que não tenham tantas exigências, mas a gente quer dar para os nossos colaboradores a oportunidade dos filhos terem outros cursos de computação, de marketing, algumas coisas Legal, parabéns. a gente tem esse sonho, a gente já tem isso no nosso coração há algum tempo. As coisas vão caminhando e aí a gente, toda vez que a gente coloca o olhar para cá, volta para cá, porque a Servi está precisando de algum outro ajuste, mas a gente tem esse sonho profissional, né? Eu ainda tenho outros sonhos como mãe, né? Mas esses daí são, a gente trabalha todos os dias para fazer. Então, eu acho que a maior contribuição que a gente pode deixar aqui é tanto essa questão de dar a oportunidade, porque é uma forma de amar também, de doar, de servir a quem nos serve todos os dias, a quem serve a comunidade, a população, né, aqui do nosso Ceará, não vou dizer só do nosso Ceará, mas de alguns outros estados que nós estamos, Norte, Nordeste, mas levar para eles também a oportunidade de deles fazerem a mesma coisa que eu quero fazer para os meus filhos. Eu quero que eles sejam melhores, maiores do que eu sou hoje, do que eu posso contribuir hoje. E eu acho que expandir essa oportunidade para eles também é muito importante. Vocês pensam nos filhos deles como assumindo a posição que você coloca aí? Os nossos filhos, eu acho que são perfis tão diferentes. Eu acho que nós temos um, que é o menor, o Davi, que ele, se o Darlan espirrar, ele tenta espirrar na sequência. Tu falou pra mim. Ele tem uma necessidade de agradar muito as pessoas. O Davi, ele é muito humano, né, o Darlan, o Davi. O Luca é mais expansivo, o Luca não se preocupa com nada, é mais... O que deveria ser o contrário, né? Porque o mais velho geralmente é o mais preocupado. Eu não sei se eles... O Luca é negociante. O Davi é preto no branco. O Luke é o que eu gostei, né? Que é o desenrolado. É. Desenrolado, o cara. Cara, assim, eu não sei se eles se adaptariam no nosso negócio, mas só eles indo pra dentro que a gente vai saber, né? Talvez lá atrás, antes de ter a Servi, eu também pensasse que não me daria bem Trabalhar agora. trabalhando com pessoas, mas a gente só sabe se Viver. né? E eu penso que eles podem ser melhor do que a gente, né? Eles devem ser, como eu falei na minha infância, o meu desejo era ser melhor do que meus pais, e eu acho que a gente tem que capacitar os nossos filhos, como a Daniele falou, para ficar melhor do que a gente. Se eles forem ser felizes com a Servi, ótimo. Se eles desejarem trilhar um outro caminho, para mim também ótimo. Vou apoiar nas duas escolhas que eles tiverem. E para mim o que eu penso que para eles seja o melhor é ser feliz. Paz e felicidade leva você para todo canto. Ah, parabéns. Eu acho que os dois meninos, eles são muito disciplinados nas coisas que eles fazem. Eles já foram para a empresa, 2 férias deles, para auxiliar nas demandas da empresa. A gente pagou o salário deles. Né?
para eles Pra ele- entenderem qual era a nossa rotina de Sim. trabalho, o que Tá que a gente certo. fazia fora de casa. E começar a ter contato com outras pessoas, entender o que é negociar, o que é empreender, o que é viver o mundo dos negócios. A gente fala muito de cuidar de pessoas, para eles entender o que é o cuidar de pessoas, né? E aí a Daniela disse: vamos levar? Eu disse: na hora. Tá certo. E aí eles foram, e eles perguntavam muito: o que que a tia X faz? O que que o tio X faz? E o que é a operação que você fala? E, na Legal. verdade, eles não foram para a rua, eles ficaram dentro do Escritório. administrativo, levaram as planilhas para casa, eles tinham a obrigação de fazer lá, ajudava a Júnia, né, também. Sim. E aí a gente começou a mostrar a eles o que que a gente faz. Quando eles falam: "Ah, a gente está em época de renovação contratual". "E como é isso? E qual é o contrato?". Eles entram no carro e perguntam: "Como foi hoje de manhã na empresa? Ótimo. Como é que foi hoje à tarde?". "Mamãe, aquele assunto que eles me veem trabalhando mesmo em casa, ah, resolver isso, resolver aquilo. Aquele assunto que a senhora estava falando, foi resolvido?". E ele não esqueceu durante 3 dias até eu dizer: "Foi, a mamãe conseguiu resolver". E aí eles oram pela Servi, todos os dias pela manhã a gente já tem o nosso Momento de oração. Ótimo. tomamos café juntos, eu saio com eles 2, tem um momento de oração, o que eles querem, o que eles desejam para aquele dia, a gente agradece obviamente por tudo, né, dá graças a tudo, por tudo. Então, eles sabem o que é a Servi, quando eles veem um funcionário na rua pedalando, que estão com a fardinha: "Mamãe", eles ficam. Ah, tem um caminhão entregando: "Mamãe". "É, filho, eles fazem isso". Aí ele: "Ah, o tio Roberto fazia isso", é. Então, hoje eles têm noção do que a Servir faz, o que ela representa nas nossas vidas. Eu acho que eles ainda não estão na fase de separar a mamãe que trabalha e a mamãe que está em casa, porque muitas vezes eu ainda levo o notebook, e o Davi sempre foi aquele de pegar um papel e ficar ao meu lado. Lembro que uma das primeiras eh, emissões de nota de um contrato que nós temos que só pode emitir num determinado dia, o Davi ficou ao meu lado. Passei um dia inteiro emitindo e ele ficou lá anotando: "Filha, anota aí, nota não sei o que, não sei o quê". Te ajuda. É, "Filha, anota". E eu gosto que ele se sente Participativo. E participativo, pertencente àquele negócio, eles sabem. Assim, tem dias que eu consigo esconder as minhas derrotas, né, tem dias que eu não consigo. E eu aprendi com o passar do tempo que eles vão ter que saber o que são essas frustrações que nós temos na empresa, o que dói, o que A gente procura mostrar uma realidade dentro da capacidade deles de entender. não levar o sofrimento para eles, mas A minha ideia com relação aos meus filhos é que eles sejam homens íntegros, que tenham uns princípios alinhados com os nossos, até onde a gente conseguir, né? E que eles sejam fortes para o mundo, né? Para os desafios, as situações que o mundo oferece aí para a gente, né? Que eles tenham muita segurança das decisões. Então, o nosso principal alinhamento entre pai e mãe para com os meninos é formar homens íntegros, com princípios e fortes para as situações. eu faço muito por eles, mas eu poderia fazer mais. Mas ao mesmo tempo eu vou lá, não, para eles se acostumarem também com os nãos e eu tenho tem que lidar. hoje eu fico com raiva do meu filho mais velho que ele vem tentando negociar. Quem é? Ele negocia os nãos. Ele tenta vir aqui: "Mamãe, mas se eu fizer dessa forma, fica bom para você, e aí você libera aqui". Ele não Olha. ele Não é não. Calma. Não é não, meu pai dizer isso. Sabe Não, o que é não é não, pô? Sabe o que é não não é é não? não. mas às vezes ele me cansa. Mas assim, é uma coisa que eu luto muito, inclusive comigo mesmo. A gente precisa ter mais certeza das coisas que a gente precisa fazer, né? E não é não, sim é sim, fazer é fazer, né? E eu tento passar muito isso para os meninos, né? Que o não educa, o não trata, né? Como o sim também educa, Sim. né? E eu falo muito isso para eles.
Então uma coisa que eu digo para eles é, cara, tudo que tu plantar, tu vai colher e eu vou estar do teu lado, seja para colher o que for ruim ou o que for bom. Se for ruim, você vai colher. Você vai ter a responsabilidade de colher. Eu vou lhe ajudar, mas você vai colher. Legal, legal. Cara, fico feliz demais ter vocês aqui. Acredito que tem que ter outro bate-papo, tá muito curto esse tempo, né, pra gente. E antes da gente encerrar, cara, tem uma pergunta que eu sempre faço. Em 1 minuto, né, se tu conseguisse despertar uma semente na cabeça de alguém pra ela começar a empreender, que conselho vocês dariam? Em 1 minuto. Todo mundo acha curto, né, esse 1 minuto. Vamos lá, é bem direto, rápido e direto. Como eu disse logo no meio da nossa bate-papo aqui, certeza do que quer fazer, conhecimento no que vai fazer e se cercar de pessoas corretas que têm o mesmo objetivo, o mesmo princípio e a mesma vontade de vencer. Dani? Compartilho a mesma coisa e colocaria o não desistir. Não desistir. Você acreditar e você persistir no que você acredita. Ótimo, cara, brigadão, tá? Fico feliz demais de ter vocês aqui. Espero que daqui a um ano a gente esteja batendo papo de novo pra gente ver. Tem muita coisa chegando aí, sim, na empresa de vocês, tem muita coisa legal. E pro mercado, principalmente também, né? Sim. Vocês estão aparecendo mais agora, tô mais tranquilo. Eu fico mais Eu nem feliz. tanto. Eu nem tanto. Gente, brigadão por mais um Ceará Meu Negócio. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.